O homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que ele não compreende. Então, muita coisa da integrativa, inclusive, é negada porque a gente não conhece. A coenzima Q10 está na moda. Quantidade de coenzima Q10 que tem no mercado é uma coisa de maluco. E os nossos pacientes estão sabendo e perguntam e falam, e querem tomar. E a gente tem que entender minimamente para poder orientar, né? O que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 ele é um transportador de elétrons, Então, isso aqui está na mitocôndria, membrana externa da mitocôndria, membrana interna da mitocôndria. Aqui está a coenzima Q10, que é um cofator da cadeia transportadora de elétrons. Então, é uma molécula parecida com uma vitamina que vai transportar os elétrons dentro da cadeia transportadora de elétrons para poder, então, a gente ter a produção de ATP, produção de energia, metabolização, tudo que está acontecendo ali dentro da mitocôndria, né? Então, essa molécula transportadora de elétrons é uma substância lipossolúvel, então ela não é solúvel em água, ela é lipossolúvel, né? Presente nas membranas das mitocôndrias, que é o seu principal local de atuação. É uma coenzima justamente porque ela facilita essas reações, é uma coenzima, mas participa junto com as enzimas, facilitando essas reações de oxidação e de redução, né? Então, por isso, ela tem essa ação antioxidante, ela recebe elétrons e ela doa elétrons. Ela participa do processo de ação de oxidação e antioxidação. Né? Ela é sintetizada no nosso organismo, principalmente no fígado, né? a partir de alguns aminoácidos, como por exemplo a tirosina e outros precursores. Também pode ser obtida através da alimentação, né? Carne, peixes e nozes são bastante ricos em coenzima Q10. Como vocês podem ver ali novamente no modelo, né, dentro da membrana, ela recebendo e transportando esses elétrons. Ela é transportada na corrente sanguínea, principalmente pelo colesterol LDL. Né? Ela vai diminuindo naturalmente com a idade. Então, o valor de coenzima Q10 com 20 anos é completamente diferente de 50 a 60, então ela vai diminuindo ao longo da idade. Tem uma meia-vida de 30 horas e uma taxa de absorção máxima de 6 a 8 horas. E o que acontece quando a gente tem diminuição da coenzima Q10? Né? Qual é a questão da diminuição da coenzima Q10? Se você não tem esse transportador da cadeia transportadora de elétrons, você vai ter diminuição na produção de ATP. E as pessoas hoje em dia usam muito coenzima Q10 justamente por causa de fadiga, para aumentar a energia. Né? O jargão da coenzima Q10, que todo mundo fala, é que aumentar a sua energia, tome coenzima Q10. E realmente, de fato, se você não vai até o final, não vai produzir ATP, vai ter diminuição de energia, vai ter fadiga. Né? Mas não é só isso. O que a gente tem? Se você não tem a cadeia transportadora de elétrons funcionando até o final, você vai ter aumento da formação de radicais livres. Por quê? Os radicais livres, na membrana da mitocôndria, nesse processo que acontece a formação de todos os radicais livres. Então, é na membrana da mitocôndria, é na cadeia transportadora de elétrons, que a gente tem o uso do oxigênio. 95% do oxigênio que a gente respira, a respiração, é mitocondrial. Né? Então, isso aqui é o processo de respiração. Então, o oxigênio é utilizado, e ele é utilizado e produz o quê? Espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Então, tudo que a gente consome e produz de radical livre, praticamente tudo está acontecendo aqui. Está nesse processo. Então, se você tem uma disfunção desse processo da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem um aumento da formação de radical livre. Se a gente tem aumento da formação de radical livre, a gente tem aumento do estresse oxidativo. Se a gente tem aumento do estresse oxidativo, a gente tem dano celular. A gente tem mais inflamação, dano às células, dano geral, né? Consequência, disfunção mitocondrial. Então, as mitocôndrias vão começar a ficar disfuncionais. Né, e aí interferindo em várias coisas da regulação. Ou seja, as manifestações clínicas disso, porque a gente tem mitocôndria em todas as células. Onde a gente tiver mitocôndria disfuncional, a gente vai ter, consequentemente, lesão, mais risco de lesão, mais estresse oxidativo, mais inflamação. Né? Então, no nível clínico, um prejuízo na cadeia transportadora de elétrons pode se manifestar com uma variedade de distúrbios metabólicos e neuromusculares. E dependendo da gravidade, né, isso pode ser mais localizado, pode ser sistêmico, pode ser subjetivo. Muitas vezes são aquelas pacientes que chegam com umas queixas inespecíficas, que rodam, que ninguém sabe o que fazer com elas e que vai parar no psiquiatra.
né? Porque ela tá doida da cabeça dela. Né? Porque ela tá cansada, porque ela tá com um zumbido, porque ela tá com uma dor articular, porque ela tá com coisas que parecem que não tem nada a ver com nada. Normalmente é disfunção mitocondrial, porque uma coisa é sutil, é sistêmica, é a mitocôndria de qualquer lugar que pode ser afetada, então as manifestações são diversas. 2 órgãos chamam muita atenção quando a gente fala de mitocôndria, que são os que mais consomem energia, que precisam de muita mitocôndria: coração e cérebro. Né? Então são, às vezes, queixas de falta de memória, de cognição, eu não sei, eu não estou retendo as coisas, eu leio várias vezes a mesma coisa. Muitas vezes é disfunção mitocondrial. Então, as mitocôndrias, elas são muito mais importantes do que a gente imagina, estão longe de ser somente produtoras de energia, participam de diversas vias metabólicas, participam da sinalização intracelular, do processo citopatológico de diversas doenças, como câncer, doenças neurológicas, doenças metabólicas de uma forma geral. Então, aí tem até o estudo ali falando, né, das mitocôndrias no desenvolvimento das doenças. Aí todas as funções da mitocôndria, que a gente só fala na produção de energia, mas ela participa da apoptose, da regulação da morte celular, da homeostase do cálcio, controle de insulina, produção de estresse oxidativo, síntese de hormônios, esteroides, e aí tem os ginecos aqui, e aí eu já falo logo, muitas vezes não está produzindo hormônio porque não tem mitocôndria funcionante, porque a fase limitante da produção de esteroide acontece dentro da mitocôndria. Então, o colesterol entra dentro da mitocôndria para virar pregnenolona, a partir daí é transformada na testosterona dentro da mitocôndria, e aí sim vai virar todos os outros hormônios. Testosterona não, né? Progesterona, e vai virar todos os hormônios. Então, se não tem essa primeira etapa mitocondrial, não tem produção hormonal. Então, ela participa ali da síntese de hormônios esteroides, de eliminação de toxinas, síntese do M, síntese de RNA, metabolismo do carboidrato, da gordura e do colesterol, neurotransmissores. Então, quem é que pega todos os metabólitos, queima e transforma em energia? É a mitocôndria. Então, a gente tem o caso clássico de consultório: pacientes que estão acumulando gordura e cansadas. Não está pegando gordura, não está queimando e não está transformando em energia. Disfunção mitocondrial. E a gente não fala muito disso ainda, né? Então, a mitocôndria é aí o nossa powerhouse of the cell, né? Ela é a máquina da célula, ela é a nossa grande casa de máquinas, né? É ela que vai pegar a glicose, mas não só a glicose, mas também a gordura e principalmente os ácidos graxos e transformar em energia, né? Em metabólitos. Isso tudo está acontecendo dentro da mitocôndria. Então foi o que eu falei, né? 80 a 95% do oxigênio é utilizado na mitocôndria. Então, a mitocôndria é o principal local de consumo e produção de estresse oxidativo. Todo substrato é utilizado na mitocôndria. E se a gente está falando de utilização de substrato, a gente está falando de metabolismo. E se a gente está falando de metabolismo, a gente está falando de todas as doenças metabólicas. Né? Todas elas passam por aqui. Então, dentro do complexo, dentro da mitocôndria, né, é que está produzindo aqui, ó, espécies reativas de oxigênio. Isso acontece dentro da mitocôndria. Então, se a gente tem disfunção mitocondrial, a gente tem prejuízo da saúde, né? Então, é isso. A mitocôndria é uma organela que ficou muito subestimada, que produz aí as espécies reativas de oxigênio, e que, se a gente tem um descontrole na produção, se a gente produz mais do que consegue degradar, né, eliminar, a gente vai evoluir com inflamação crônica. E hoje a gente já sabe que a inflamação crônica é a etiologia principal de todas as doenças, né? Inflamação crônica vai estar relacionada com envelhecimento, obesidade, câncer e todas as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, se a gente volta um pouquinho para trás, a gente vai cair na mitocôndria novamente. Então é isso aí, né? Disfunções mitocondriais são responsáveis por uma série de queixas multissistêmicas, heterogêneas, que podem afetar qualquer órgão e tecido, com ênfase para coração, músculos, cérebro, os olhos, né, que precisam tem pouco escape de radical livre, alguns órgãos, ouvido, né, por isso que eu falo muito do zumbido, da perda de audição, da presbiopia, com o envelhecimento, a coenzima Q10 cai, né, então a gente começa a fazer esses links. Então tem muitos estudos relacionando as mitocôndrias com todas as doenças, praticamente, e o pessoal do curso tá vendo isso, né? Já estão até acostumados com essa aula. Então, falando sobre coenzima Q10, né? A coenzima Q10 especificamente, como ela vai melhorar a função mitocondrial, e a mitocôndria é tão multifuncional, né? Ela tem tantas aplicações,
você vai ter múltiplas aplicações da coenzima Q10. Não é somente para o paciente que está cansado, né? É para paciente que tem múltiplas queixas que a gente pode utilizar. Então, a coenzima Q10 ela vai reduzir e neutralizar os radicais livres, vai aumentar a eficácia na cadeia transportadora de elétrons. Ela também participa, como ela é receptora e doadora de elétrons, ela recupera a vitamina C e a vitamina E que estão com radicais livres, que estão com elétron para fora, exatamente. Ela consegue recuperar, melhorar a eficácia da vitamina C e vitamina E. Com isso vai diminuir o estresse oxidativo, consequentemente vai melhorar todas as doenças crônicas não transmissíveis. Doenças cardiovasculares, renais, hepatite alcoólica não medicamentosa, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, e tem estudo sobre tudo isso daí. Né? Isso tudo está acontecendo dentro da mitocôndria. Então aí tem as aplicações da coenzima Q10, né, como antioxidante, redução da vitamina E, como redox no plasma e nas células, como participando da modulação e da sinalização genética, porque a mitocôndria é uma sinalizadora de dano tecidual, muito importante, ela funciona como uma sinalizadora de estresse, né, modulando a apoptose mitocondrial e permeabilidade, melhorando a cadeia transportadora de elétrons. Então a gente tem aí muitos estudos falando sobre os efeitos da coenzima Q10. Então os efeitos da coenzima Q10 nos marcadores inflamatórios, efeito da coenzima Q10 para redução da inflamação, né, de uma forma geral, a suplementação para redução do estresse oxidativo das doenças crônicas, aqui mais um sobre inflamação, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas em geral, aqui especificamente sobre uma gama de artigos sobre doença cardiovascular. Então a gente tem que, lá no cantinho, né, a mitocôndria, a redução da coenzima Q10 na mitocôndria, reduzindo o aporte de ATP, com isso diminuindo a eficácia da nossa bomba cardiovascular, né? A deficiência de coenzima Q10 aumentando o estresse oxidativo e o risco de doença cardiovascular. Então tem muito estudo sobre coenzima Q10 e doença cardiovascular, doenças diversas, né? Aqui são alguns estudos sobre doença de Parkinson, retina e o cérebro, brain disorders, né? Sistema nervoso, Alzheimer, fibromialgia, doenças neurológicas em geral, só para mostrar para vocês alguns estudos que tem sobre essas aplicações. E aqui as mais diversas, enxaqueca lá em cima, para pele, para diabetes tipo 2, para fadiga, coenzima Q10 e doenças neurológicas, coenzima Q10 para suporte em exercício, na reprodução, muito estudo para infertilidade, muitos estudos na área da infertilidade, muito legal, para envelhecimento, para câncer, e aqui embaixo tem um estudo que fala das diversas aplicações clínicas da coenzima Q10.